Glória a Deus. Aí vai tomando seu lugar, vai se assentando. Efésios capítulo de número 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 16, está dito assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou de novas doutrinas, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele, Cristo, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Pai, nós queremos mais uma vez orar, colocar diante do Senhor a Tua palavra lida e pedir a inspiração, a iluminação do Teu Espírito sobre todos nós, para que sejamos capazes de compreender a Tua palavra. A Tua palavra é vida e Espírito, não é apenas um livro comum, como qualquer outro. É o livro do Senhor, é a Tua palavra. E sem o Teu Espírito nós não conseguiremos entender. Então ilumine a nossa mente, me ilumine e me capacite a falar, a ensinar. E capacite, Senhor, a nós todos como igreja a ouvirmos e aprendermos e aplicarmos em nome de Jesus. Amém. Eu confesso, meus irmãos, que há bastante tempo eu não tinha tanta dificuldade, tanta luta para decidir o que pregar. E para esse domingo, na semana anterior, então, eu experimentei isso. Passei por vários textos, vários temas, mensagens possíveis, e cheguei até aqui, nesse tema que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Conhecer o Filho de Deus traz maturidade. Conhecer o Filho de Deus traz maturidade. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre conhecer a Deus. Quando nós pegamos alguns versículos chaves, como Oséias, capítulo 4, Oséias, capítulo 6, onde diz mais ou menos assim, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E também diz que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta do conhecimento do próprio Deus. Ou seja, conhecer a Deus é o nosso alvo, é o nosso objetivo. E a falta desse conhecimento certamente trará destruição. E essa destruição, ela é sorrateira, ela não acontece do dia para a noite, ela é gradativa. Então existe uma luta espiritual, uma batalha. Satanás e os demônios, eles não querem que conheçamos a Deus, porque nós
conhecendo a verdade, ela fará algo que somente ela pode fazer em nós, que é liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade é Jesus, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Todos vocês que estão aqui nessa manhã, só estão aqui porque existe um desejo dentro de vocês, de conhecer e de prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, aos Efésios, ele está ensinando a importância da igreja alcançar a maturidade na fé. E ele vai dizer que o alcance dessa maturidade na fé, ela só é possível conforme eu vou conhecendo mais quem é o meu Senhor. Conforme eu vou dando passos em direção ao saber mais sobre o Filho de Deus, que se tornou um ser humano de carne e osso, para então se entregar no nosso lugar como sendo o nosso representante. E hoje ele é o Deus homem, o homem Deus, 100% homem e 100% Deus, que nos representa diante de Deus e que representa Deus diante da humanidade. Jesus deve ser o nosso objetivo, e só teremos maturidade a partir do momento que tivermos o conhecimento mínimo da pessoa de Jesus Cristo, sabermos quem é Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus. Também tive as minhas relutâncias em relação ao tema do sermão. Eu iria chamá-lo de a estatura de Cristo, que é uma frase que aparece no texto, como alcançarmos a estatura de Cristo. Mas decidi então ficar nesse tema. Conhecer o Filho de Deus traz maturidade. Toda pessoa que se diz cristã, que ela ainda se comporta como uma criança na fé, ela ainda não conheceu Jesus como deveria conhecer. Toda pessoa que insiste em ficar no prezinho da vida espiritual, ela ainda não conheceu Jesus como ela deveria conhecer para ter a maturidade suficiente para viver uma vida extraordinária. E quando eu falo de uma vida extraordinária, ela só é extraordinária porque conhecemos Jesus, porque amamos Jesus, porque Jesus nos amou primeiro. Cristo, ele governa a igreja, como nós lemos no primeiro versículo, versículo 11, através dos dons ministeriais. Cristo escolheu homens e capacitou homens, líderes. Nós lemos sobre 5 dons, pelo menos aqui no versículo 11, para que esses líderes, esses pastores, esses mestres, esses apóstolos, esses bispos e assim por diante, está falando da liderança que Deus colocou sobre a igreja. Deus, ele governa a igreja por meio desses dons ministeriais para conduzir todo o corpo, toda a igreja, à maturidade plena, à estatura do próprio Cristo. É isso que nós lemos no versículo de número 11. Olhe para a sua Bíblia e analise juntamente comigo o versículo de número 11. Paulo, ele diz assim: ele designou, ele quem? Quem designou? Deus designou uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Preste atenção, nesses 5 dons ministeriais, olhe para a sua mão direita ou esquerda, a que você quiser, e analise os seus dedos. Eu não sei se você já ouviu essa comparação. Os 5 dons ministeriais estão nas suas mãos. Cada um dos dedos aponta para um dom ministerial. O primeiro é o apóstolo. Quem é o apóstolo? É esse dedo principal aqui, tá? Esse é o único dedo da mão que consegue tocar todos os demais. Você não consegue fazer isso com qualquer outro dedo da sua mão. Esse é o apóstolo. Esse é o missionário. É aquele que desbrava, é aquele que abre campo, é aquele que leva a igreja para outros lugares. Os apóstolos, hoje os missionários, sem o enviado, o missionário é o enviado, não haverá igreja organizada. Então só haverá ministério para os outros 4
se o apóstolo ou o missionário ele for enviado. Hoje nós vemos muitos sendo chamados de apóstolos no Brasil, né? Mas eles não foram enviados a lugar nenhum. Eles estão em um lugar de muito conforto, vivendo muito bem, e os verdadeiros apóstolos foram enviados para os recavens do mundo para pregar o evangelho. E esses verdadeiros apóstolos, eles estão muitas vezes morrendo pela sua fé, passando necessidade, sua família está sofrendo, mas eles estão desbravando lugares para então plantar igrejas. Esses são os verdadeiros apóstolos. Os apóstolos, eles não são esses midiáticos que estão por aí, mas esses que ninguém conhece, que estão abrindo trabalho em lugares que nunca ninguém foi. Então só haverá campo para os demais dons, se o dedo que toca os demais cumprir o seu ministério. O segundo, na sequência, não estou inventando nada, é o profeta. Qual é o dedo que o profeta aponta quando ele está profetizando, principalmente no contexto do Antigo Testamento? Assim diz o Senhor. Esse é o profeta. O profeta é aquele dom que, de uma forma que os demais não atuam ou não fluem, acaba que trazendo muito mais espiritualidade, muito mais intimidade, muito mais experiência com Deus. É aqueles que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, esse cara ele é meio doido, porque ele ousa de tal forma, ele fala tais coisas que muitos não têm coragem de dizer. Esse é o profeta, é aquele que aponta e profetiza a palavra do Senhor. Não é aquele que sai revelando CPF, não é nada disso. É aquele que profetiza a palavra de Deus, que ele aponta e diz, assim diz o Senhor. É como Jeremias, é como Isaías, é como tantos outros profetas do Antigo Testamento. E alguns profetas que aparecem no Novo Testamento, os próprios apóstolos, alguns eram chamados também de profetas. O terceiro dom esse dedo você não pode mostrar, por favor, né? Então segura a onda aí. Esse é o maior dedo da mão. Ele chega primeiro que os outros. Esse é o evangelista. Ele vai onde os outros não vão, tá? Então você sabe qual é o dedo que eu estou apontando aqui. Eu não vou mostrar porque é feio, né? Não é muito educado. Mas esse é o dedo que alcança lugares que os demais não alcançam. É o evangelista. Esse é o ganhador de almas. Esse é aquele que tem uma facilidade muito grande de convencer as pessoas acerca do evangelho de Jesus Cristo. O próximo é o dedo do pastor, é onde eu uso a minha aliança. É aliança com Deus, o sacerdócio real. É o pastor, aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que corta a lã, aquele que alimenta e assim por diante. E o quinto é o mestre, é o menor dedinho da nossa mão. E às vezes o mais desprezado. Alguns não têm mais esse dedo, né? E esse esse é o dedo que você geralmente usa para tirar a cera do ouvido. Você não tira com esse, né? Você tira com esse. Porque ele é mais fácil de penetrar, né? Eu sei que às vezes a gente é bem relaxado, né, e tal, deveria usar cotonete, mas às vezes a gente faz isso, né? E é interessante que há um paralelo entre o mestre e esse dedo e o que a Bíblia diz sobre o poder da própria palavra, que ela é penetrante como espada de dois fios, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o dedinho mais desprezado. É só você chamar o povo para estudar a Bíblia que você vai perceber. Sim ou não? Convido o povo para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, e você vai perceber, é cansativo, é difícil. Eu prefiro o profeta, né? Eu prefiro que alguém fale para mim. E esses 5 dons, eles são essenciais na igreja. Tem muitos pastores que estão exercendo o pastorado, o cuidado de ovelhas, o ensinamento, o doutrinamento de pessoas, mas ele não é um mestre, ele é um evangelista. Você percebe a igreja do pastor evangelista, você percebe a igreja do pastor mestre, você percebe a igreja do pastor profeta. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É muito fácil você perceber a diferença entre eles. O ideal, a igreja ideal é a igreja que ela pudesse ter os 5 ministérios. E como é que nós entendemos os 5 ministérios? A gente percebe.
Quando você olha para o meu ministério, você sabe onde eu me encaixo. Eu sou um pastor, eu sou um mestre, eu sou um ensinador da palavra. Eu não sou um evangelista nato, eu não sou um profeta nato, eu não sou um apóstolo. Eu sou um pastor / mestre, sou um ensinador da palavra de Deus. Mas existe espaço na igreja, no ministério, para o missionário, existe o espaço para o evangelista e existe o espaço para o profeta. Porém, todavia, né, seria um cenário ideal nós termos os 5 ministérios na igreja, mas nem sempre é o real. Os irmãos estão me entendendo? Então, Paulo, ele começa mostrando que Deus, ele deu esses 5 dons ministeriais para homens que ele escolheu, e esses homens, eles têm a responsabilidade debaixo da constituição dos céus, que é a Bíblia, a gente não inventa nada, tá? Ensinar a igreja para que alcancemos a estatura de Cristo, o conhecer do Filho de Deus que trará a verdadeira maturidade para a sua igreja. John Stott, ele observa que Efésios 4 descreve o plano divino para a maturidade da igreja, onde liderança, doutrina e amor caminham juntos. Não se trata de um crescimento espontâneo, mas um crescimento ordenado pelo próprio Jesus. É Jesus, através dos dons ministeriais, quem conduz o crescimento ordenado da sua igreja. Toda igreja, a igreja de Cristo, é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele cresce naturalmente. Algumas perguntas que eu fazia no início do meu ministério Senhor, o que fazer para a igreja crescer? Que método eu uso? Que visão eu estabeleço? E é tão simples, tão simples. A igreja é um organismo vivo. A partir do momento que você a alimenta, ela cresce naturalmente. E com o que você alimenta a igreja? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se uma criança para de crescer, ela não está sendo bem alimentada, ela tem um problema, ela precisa ser tratada. A igreja, como organismo vivo, ela vai crescer naturalmente. Se ela parou de crescer, é porque existe algum problema. E geralmente o problema é nutricional. Ela não está sendo alimentada. A igreja precisa ser alimentada. Sabe o que é que conduz uma igreja à falência, ao fechamento? E, paz, meus senhores e senhoras, nos Estados Unidos, esse ano de 2025, centenas de igrejas fecharam. Na Europa, as igrejas de séculos atrás, igreja onde grandes pregadores pregaram, Spurgeon, e tantos outros, essas igrejas viraram museus. Elas morreram. Por que as igrejas morrem? As igrejas morrem por 2 motivos. Quando elas param de pregar sobre Jesus e passam a pregar autoajuda, quando Jesus não está mais no centro, quando a mensagem não é mais cristocêntrica, quando a igreja não é mais cristocêntrica, a vida dos membros também segue o mesmo caminho. A igreja, ela está a passos da morte, ainda que ela esteja muito bonita, cheia de pessoas, mas tenha certeza, ela já, se não já, ela está morrendo. E logo, o próximo passo é deixar de evangelizar. Porque quando você para de falar de Jesus, logo não faz mais sentido evangelizar. Você começa a convidar as pessoas para uma espécie de clube social, para fazer parte de qualquer outra coisa, menos uma igreja, ainda que tenha nome de igreja. Então, a consequência lógica é você parar de evangelizar, logo parar de falar de Jesus, do pecado, da necessidade de arrependimento e assim por diante. Então, a igreja que parou de falar de Jesus, ela vai parar de evangelizar, porque sem Jesus não faz sentido evangelizar. Logo, no final dessa geração, ela morrerá. É o que está acontecendo com muitas igrejas nos Estados Unidos, já acontece no Brasil, em que o membro mais jovem, ele está com 60 anos, ou seja, é uma igreja de pessoas idosas, e o problema não é ser idoso, não é isso.
é que uma igreja onde tem só idosos é uma igreja doente, ela está acabando. Uma igreja onde só tem jovens é uma igreja doente. Você entende? A igreja, ela é corpo, ela precisa ter todas as gerações. Ela precisa ter crianças e anciãos. Ela precisa ter apresentação de crianças, ela precisa ter fabricação de crianças. Se é que vocês me entendem, tá? Os casais têm que produzir, multiplicar e encher a terra. Amém? As crianças têm que nascer, elas têm que ser apresentadas, elas têm que ser discipuladas, elas têm que se converter no caminho, elas têm que ser batizadas quando elas responderem por si. A igreja que faz casamento, uma igreja que ela se alegra nos seus cultos, nos seus pequenos grupos, uma igreja que celebra batismos, uma igreja que avança e uma igreja que inclusive sepulta os membros que são promovidos para a eternidade. Você entende? Essa é uma igreja saudável. Os irmãos estão me entendendo? Muito bem. Que Deus nos guarde, nos ajude, que jamais percamos a centralidade de Cristo. Jonathan Edwards, ele afirmou: a marca da verdadeira igreja, ou a marca da verdadeira fé, não é apenas iluminação da mente, não é uma igreja inteligente, uma igreja onde ela é bem ensinada, mas é uma igreja onde há transformação do coração. Se o que você sabe não transforma o seu coração, é só conhecimento, e conhecimento não salva. O que salva é nascer de novo, é o coração de pedra ser transformado em um coração de carne. Logo, a pergunta de Paulo é: como Cristo conduz o seu povo à maturidade? Como é que Jesus conduz o seu povo à maturidade? Ponto. Primeiro ponto, vamos entender então. A responsabilidade do pastor. A responsabilidade daquele que o Senhor chamou para liderar a determinada comunidade de fé. Pode ser o pastor, pode ser o mestre, pode ser o profeta, pode ser o evangelista, mas geralmente nós denominamos pastor, bispo. Outras igrejas vão chamar de presbíteros e assim por diante. Independente do título que se dá, mas vamos usar o mais comum, pastor e bispo. A responsabilidade do pastor. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, a síntese desses dois versículos, com vistas, ou seja, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Essa é a responsabilidade do pastor. O pastor deve treinar, ensinar a palavra, não cansar de ensinar a palavra, insistir em ensinar a palavra. O remédio é o mesmo, a palavra, o evangelho, até que nós alcancemos a estatura de Cristo, a maturidade. Paulo deixa claro que os dons ministeriais são dados por Cristo e pertencem à igreja, não ao indivíduo. Presta atenção nisso. O dom que Deus deu a esse pastor que vos fala, não é dele, é da igreja. É para servir a igreja. Você entende isso? Sim ou não? O dom que Deus deu ao pastor é para servir a igreja, é para alimentar a igreja. João Calvino ensina: Deus poderia agir sozinho, mas escolheu usar homens para preservar a ordem e edificar a sua igreja. Deus, ele usa pessoas. Augustus Nicodemos Lopes, todo mundo conhece o Nicodemos, presbiteriano. Ele diz: o erro comum é pensar que o pastor faz o ministério, quando na verdade ele prepara o povo para fazer. Você entendeu? Quem faz o ministério é a igreja. O pastor prepara, o pastor treina as pessoas para desenvolver o ministério. O que significa desenvolver o ministério? São vocês
que estão na capilaridade, se é que você me entende, desse município, dessa região e dessa cidade. O que isso quer dizer? Vocês estão em todos os lugares. Eu não. Vocês conhecem as pessoas muito mais do que eu. Deus me trouxe aqui para treinar a igreja até o tempo que eu for ficar aqui, para que a igreja desenvolva o seu ministério. Quando findar o meu tempo, Deus mandará um outro pastor para fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer. Vocês me entendem? Então, não é o pastor quem desenvolve o ministério, ele prepara a igreja para fazê-lo. Você viu que como muitas vezes a nossa cabeça ela está moldada de uma maneira equivocada? A gente acha que a igreja paga o pastor para fazer o ministério. Não é assim? É, né? É assim que muitas pessoas pensam. Aí tem até aquela piadinha, né? Ora, pastor, porque o pastor é pago para orar. Lembra disso? Dessa piadinha? O pastor treina a igreja para que a igreja, cada membro, aprenda a desenvolver o ministério, a falar de Jesus, a discipular e até a batizar. Você sabia disso? Quem é que batiza? É o pastor. Por quê? Porque é pecado se não for o pastor? Não. Qualquer um de vocês podem batizar. Por que a gente não faz então? Pois é, por que a gente não faz? Boa pergunta. Porque para muitos é escandaloso alguém ser batizado e não ser o pastor que está batizando. Porque o pastor tem a unção, o pastor tem o poder, oh glória, aleluia, louvado seja eu, não é assim? Sim ou não? Não é essa a mentalidade de vocês? Essa é a mentalidade da maior parte de vocês. Por que nós temos os pequenos grupos? Porque é nos pequenos grupos que a igreja ela vai acontecer. Aqui é treinamento, a gente se reúne para cultuar a Deus e recebermos o ensinamento, o impacto da palavra. E é nos pequenos grupos que nós nos exortamos, nos amamos, nos abraçamos, nos perdoamos, exercemos nossos dons espirituais, oramos uns pelos outros. Por isso a igreja, o discípulo, o crente que não está em um pequeno grupo, ele está deixando de viver algo extraordinário. Diga amém. Wayne Grudem, ele diz assim, ele observa que a palavra aperfeiçoar significa capacitar os crentes para funções reais, não simbólicas. Não é algo que você nunca vai fazer, é algo que você vai fazer agora, ao sair daqui, no almoço na sua casa. Você não vai pegar naquela comida antes de fazer uma oração com a tua família. Você não vai sentar na roda de chimarrão com seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, sem você observar a oportunidade para você falar de Jesus, o gancho para você poder falar de Jesus, pedir sabedoria para você falar do amor de Jesus. Isso é desenvolver o seu ministério. O pastor não é substituto do Espírito Santo. O pastor, ele é um treinador, ele é um líder, e ele não substitui o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a cada um de nós. Todos nós somos sacerdotes, amém? Sacerdócio real. Quem é que tinha acesso à presença de Deus no Antigo Testamento? Sumo sacerdote. No Novo Testamento o véu se rasga, todos nós temos acesso a Deus. Se todos nós temos acesso a Deus, você pode expulsar demônio, você pode orar pelo enfermo, você pode batizar. Inclusive no próximo batismo, em nome de Jesus, nós vamos começar a fazer isso. Quem vai batizar é você, que vai batizar aquele que você ganhou para Jesus. Ai, pastor, mas eu não me acho digno. E você acha que eu sou digno? Quem aqui é digno de alguma coisa? Você entende isso? Então é você que é o sacerdote, é você quem vai batizar, é você quem vai orar, você que, pastor, vem aqui em casa porque meu marido está endemoniado. Expulsa o demônio dele. Você não tem fé? Você não é sacerdote? Expulsa. Pastor, sabe como é que vai? Que o demônio dá uma voadora em mim. Então se ele der em mim, tudo bem. Está sendo pago para isso, né? Para tomar até a voadora do demônio. O pastor não é substituto do Espírito Santo e o pastor não é o centro da igreja. O centro da igreja é Cristo.
Amém? O pastor é um instrumento de formação. R.C. Sproul, um pastor calvinista, assim como Nicodemos também, Calvino e assim por diante, ele disse: quando a igreja confunde autoridade espiritual com celebridade, ela perde o foco da palavra. O pastor não é celebridade. O pastor tem autoridade espiritual, mas ele não é celebridade. Só um é celebridade na igreja, e não é o ministro de louvor, é Jesus. A partir do momento que Jesus é tirado desse lugar, essa igreja vai à bancarrota. Uma rede de pesca só cumpre sua função quando ela é consertada. Cristo dá pastores para consertar redes, não para pescar sozinhos. Pastores não produzem maturidade fazendo tudo, mas treinando todos. A maior dificuldade da maior parte dos pastores é delegar. Os pastores, a maior parte dos pastores, esse é um pecado dos pastores, tá? Graças a Deus, Deus está trabalhando isso em mim já há muitos anos. E eu acho que nesse pecado eu peco pouco. Pastores que têm medo de delegar. Eles têm medo de perder o lugar. Eles têm medo de alguém se destacar mais do que eles. Eu acho isso de um satanismo terrível. O que é seu é seu. O que Deus deu para você é para você. Você não precisa ter medo de perder nada que Deus te deu. Amém? O dia que findar meu tempo aqui, eu vou embora. E Deus vai mandar outro. Eu não tenho medo. Amém? Eu quero ver Deus levantando pastores nessa igreja. Eu quero ver Deus levantando líderes nessa igreja, homens e mulheres. Eu quero ver essa igreja avançando para as outras cidades, estabelecendo congregações. Amém, queridos? Ai, pastor, eu tenho medo de perder a minha amada. Deus não deu para você, a tua mulher está com medo do quê? Meu marido tem medo de perder meu marido, ele não é seu. Para que tanta insegurança? Segundo ponto, o alvo de Deus. Falamos da responsabilidade do pastor, o alvo de Deus. Olha só o versículo 13, qual é o alvo de Deus? Até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o alvo de Deus. Até que cheguemos, olha só, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O alvo do ministério é triplo: unidade da fé, conhecimento de Cristo e maturidade espiritual. Stott, mais uma vez, afirma que a unidade cristã não é organizacional, mas doutrinária e cristocêntrica. O Franklin Ferreira, ele destaca que o conhecimento mencionado aqui não é meramente intelectual, mas relacional. Conhecer Cristo de forma transformadora. Eu preciso de um relacionamento com Jesus Cristo. Deus é mais glorificado quando nos tornamos mais satisfeitos nele. E essa satisfação é fruto da maturidade espiritual. O que você precisa de Deus para viver uma vida espiritual completa? Se você já é um crente, você não precisa de mais nada. Toda a vida espiritual já está em você. Você só precisa desenvolvê-la, amadurecer. Eu quero receber mais de Deus, eu quero mais unção, mais poder. Já tem tudo. Deus habita em você. Do que mais você precisa? Você entende isso? A gente está sempre buscando alguma coisa nova, você já tem tudo. Quando a gente fica com essa mentalidade de coisa nova, a gente nunca tem paz. Para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa entender tudo que você precisa já está em você. Deus está em você. Você não precisa de mais nada. O padrão não é a cultura, o padrão não é a tradição,
nem o líder carismático ou não. O padrão é Cristo. 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 Se o alvo de um arquiteto for errado, todo o prédio será comprometido. Cristo é o projeto final da igreja. Se Cristo não for o nosso alvo, o nosso prédio vai cair. Cristo. Sempre Cristo. O ministério existe para formar pessoas parecidas com Cristo, não dependentes do pastor. Terceiro ponto. O objetivo de cada discípulo. O objetivo de cada discípulo é se parecer com o seu Senhor. Terceiro ponto. Próximo. O objetivo de cada discípulo é se parecer com Jesus. Não tem esse ponto aí? Não, então está faltando. O objetivo de cada discípulo, falha minha. O objetivo de cada discípulo de Jesus, para que não mais sejamos como meninos. Versículo 14 e 15, eu vou ler mais uma vez aqui, olha só, o 14. Então não seremos mais imaturos como crianças. Quantas pessoas imaturas como crianças você esbarrou com ela em 2025? E quantas pessoas se esbarraram em você e chegaram à conclusão que você é imaturo, como criança? Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Ah, tem um pastor ensinando uma doutrina nova lá, tem um profeta não sei das quantas, ensinando coisa não sei das quantas lá, e fica alucinado. Por quê? Porque o que eu tenho não me basta, então eu estou sempre procurando uma coisa nova. O objetivo de cada discípulo deve ser deixar de ser criança. Deixar de ser menino na fé. Entender a realidade da vida, a complexidade da vida, as dificuldades da vida, entender que Deus está em você. Isso não significa perfeição, não por agora. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem que entender a complexidade desse processo, para você entender qual é o objetivo, o que é que você deve buscar. Maturidade, não ser mais como criança. Infelizmente, a gente acaba ainda se comportando como criança, fazendo birra, dando espaço para os comportamentos que são impulsionados pelas nossas emoções, escravo das emoções, escravo da ira, escravo da inveja, escravo da cobiça, mais levado pelas emoções do que pela verdade, por aquilo que deve ser feito, falado, ensinado, para que não sejais mais como meninos. O texto continua dizendo assim: empurrados então por qualquer vento de doutrina, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. É fácil enganar uma criança? Sim ou não? É fácil? É fácil enganar um adulto? Depende do adulto. É fácil enganar a igreja usando a Bíblia? Por quê? Não deveria ser fácil enganar a igreja usando a Bíblia. Mas tem muitas igrejas que estão sendo enganadas e os enganadores estão usando a Bíblia. Por quê? Usando textos fora de contexto, entende? Versículos isolados, interpretando de maneira equivocada, para manipular e assim por diante. Você entende? Então tem muitos que não conseguem defender a sua fé porque eles não conhecem a palavra. Eles não estão interessados em conhecer a palavra. Por isso, são enganados facilmente. O Caleb, as meninas fizeram uma brincadeira com ele de tirar o nariz, né? Eu tirei seu nariz. Aí ele, tirou meu nariz, devolve, tem que devolver o nariz. Você imagina, eu chego no Nelson ali, Nelson, vem cá, vou fazer uma brincadeira com você. Tirei seu nariz. Né? Não dá, né? Aí, pastor, devolve meu nariz. São loucos, vão internar, manicômio esses dois. Sim ou não? Manicômio, enlouqueceram. Agora com criança a gente faz, certo? Só que tem muito cristão que você tem que tratar como criança. Porque ele ainda não amadureceu. Qualquer coisinha ele se ofende, é mimizento. Você entende? Não amadureceu. Todos nós temos o que amadurecer. Todos nós. E devemos
olhar para Cristo e buscar aprender com Ele todos os dias. O texto termina assim, no 15, em vez disso, em vez de agirmos como crianças, em vez disso falaremos a verdade em amor. A verdade, simples, a verdade em amor, tá? Tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Muito bem. O objetivo de cada discípulo de Jesus, então, Paulo descreve a imaturidade como instabilidade, vulnerabilidade ao engano, pessoas fáceis de enganar, falta de discernimento, ou seja, mais uma vez a falta de discernimento leva as pessoas a serem enganadas. Jonathan Edwards, ele adverte mais uma vez, emoção religiosa sem fundamento bíblico gera instabilidade espiritual. Emoção religiosa sem fundamento bíblico gera instabilidade emocional. John Bunyan, o escritor lá de... Me ajuda aí, do livro que virou filme? Peregrino, obrigado. Aquele que não cresce em graça, certamente não está caminhando corretamente. Porque quando caminhamos corretamente, cresceremos em graça, inevitavelmente. O horário já foi, meu Jesus. A banda vem para cá, por favor, para a gente cantar e celebrarmos a ceia. Maturidade é quando a fé governa as emoções e não o contrário. Mais uma vez, maturidade é quando a fé governa as emoções e não o contrário. Paulo une dois elementos inseparáveis aqui, verdade, diga verdade, diga amor. Agora, verdade é o que aqui na fala de Paulo? Diga doutrina. O ensinamento da palavra. Doutrina. E amor é o que? Postura. Temos que ter uma postura de amor. O amor sem verdade é sentimentalismo. Ah, eu amo. Será que você ama mesmo? Ou é só sentimentalismo? O amor sem verdade é sentimentalismo. A verdade sem amor é crueldade. Por isso a verdade tem que ser dita em amor. Maturidade é quando a verdade molda o amor e o amor expressa a verdade. Mais uma vez, maturidade é quando a verdade molda o amor e o amor expressa a verdade. Jesus faz, esse é o próximo ponto, eu vou parar aqui e termino a noite. Jesus faz com que todo o corpo amadureça. Verso 16 diz, de quem todo corpo bem ajustado cresce. Então todo o corpo bem ajustado cresce. Cristo não apenas inicia o crescimento, Ele sustenta o crescimento. Ele é quem faz tudo. Ele realiza em nós o querer e o efetuar. Não é sobre a sua força, é sobre a graça dEle, que lhe capacita. Cada membro é essencial, a ausência de um enfraquece o todo. Você é importante, todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Você é essencial, a sua falta enfraquece o corpo. O crescimento cristão nunca é isolado, ele sempre é comunitário. A igreja cresce quando cada crente entende a sua vocação no corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, o amor é o ambiente de crescimento. Calvino, mais uma vez, disse, não podemos ter Deus como pai se rejeitamos a igreja como mãe. Entende aqui essa ilustração? A igreja é importante, é aqui que nós crescemos, é aqui que aprendemos, é nos pequenos grupos que a igreja cresce em maturidade. A grande reunião e de casa em casa. A grande reunião no domingo e de casa em casa durante a semana. Olha o que Deus está fazendo. Abramos os nossos olhos. Fique em pé, por favor. Um corpo saudável cresce quando cada órgão cumpre sua função. Se o rim parar de funcionar, o corpo terá um problema. Se o fígado parar de funcionar, o corpo terá um problema. Se um osso do corpo se quebrar, o corpo terá um problema. Você é fundamental, você é fundamental. O problema não é o tamanho desse corpo, mas a funcionalidade. Funciona? A igreja amadurece quando cada membro vive conectado à cabeça, que é Cristo.
O fim último de Deus é a sua própria glória. Deus está interessado em glorificar o seu próprio nome. Cristo concede líderes, é isso que nos mostra Efésios. Cristo concede líderes, líderes equipam a igreja amadurece e o corpo reflete Cristo para o mundo. O maior sinal de uma igreja saudável não é o barulho que ela faz, mas a semelhança que ela tem com Cristo. O maior sinal de uma igreja saudável não é o barulho que ela faz, mas a semelhança que ela tem com Cristo. Sabe aquela ideia do povo barulhento? Muitas vezes o crente ele é conhecido como povo barulhento. Não deve ser conhecido por isso. Deve ser conhecido por se parecer com Cristo. Quem vai me ajudar a servir a ceia, por favor? Venha à frente.